Na ficção científica encontramos as maneiras mais improváveis de como acontecerá o fim do mundo, mas na realidade, os cientistas refletem sobre as possíveis catástrofes em escala global que têm potencial de dizimar a humanidade, ou boa parte dela. De um lado, existem alguns eventos que podem ser diretamente conduzidos pela nossa própria espécie, como é o caso de uma guerra nuclear. A história nos mostra que isso não seria tão difícil de acontecer. E no outro, encontramos os perigos naturais, como os provocados pelas mudanças climáticas já em curso. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira! Alerta de cientistas para a humanidade. O mundo vai acabar? O fim do mundo é encarado como um evento hipotético que pode colocar em risco não só a humanidade como outras formas de vida na Terra. No entanto, temos uma certa tendência a deixar este assunto de lado. Segundo Alan Dafoe e Anderson Berg, pesquisadores do Instituto de Humanidade Futura da Universidade de Oxford, nosso cérebro não é bom em dar atenção às possíveis catástrofes, pois ele negligencia por completo eventos de baixa probabilidade ou fora do alcance de nossos olhos. Mas isso não nos livra das prováveis ameaças. Atualmente, cientistas estimam que o nosso planeta ainda será habitável por bilhões de anos, mas nesse tempo, ainda podemos nos surpreender com alguma catástrofe global. No passado, pragas dizimaram até 10% da população mundial, e no passado mais recente, já no século XX, o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear por diversas vezes. Nosso planeta já teve alguns fins do mundo, ou quase isso, ao longo da sua história. No passado, os dinossauros antigos moradores do nosso querido planeta Terra foram completamente dizimados por um evento surpreendente que provocou a extinção por completa de diversas espécies. Então, o que é que impede com que os seres humanos não sofram eventualmente o mesmo fim? Em 2800 a.C., uma tábua assíria feita de argila já continha a inscrição: nossa Terra está degenerada nesses últimos dias. Há sinais de que o mundo está chegando ao fim rapidamente. Suborno e corrupção são comuns. Os filhos não obedecem mais aos pais. Todo homem quer escrever um livro e o fim do mundo está evidentemente se aproximando. Apesar de sua datação, o tom da inscrição parece atemporal se for comparado com tudo que já aconteceu ao longo dos séculos, inclusive até fazendo mais sentido que o mundo acabasse atualmente e não naquele remoto fragmento do passado em que os povos assírios estavam vivendo. E como a profecia não se findou, 4 séculos mais tarde, os assírios estabeleceram um império que abrangeu a maior parte do Oriente Próximo. O reinado todo teve um fim abrupto em 612 a.C., quando a capital do império foi atacada pelo exército babilônico. Além disso, é impossível mencionar o fim da civilização humana sem tocar no nome de Nostradamus, o responsável por compilar em sua Bíblia profética de 1555, intitulada Les Prophètes, premonições sobre o fim do mundo, as quais foram interpretadas e reinterpretadas ao longo dos anos, muitas delas sendo assertivas em aspectos bizarros. Nesta bacia profética, também é importante adicionar os maias, cujas revelações geraram alarde mundial, especialmente em 2012, e os segredos de Fátima. Ao que a ciência indica, a resposta para essa pergunta é absolutamente nada. Relógio do juízo final. Em 1947, o relógio do juízo final, conhecido também como o relógio do apocalipse, como uma analogia às expectativas do fim da humanidade, indicando quanto falta para a destruição provocada por uma guerra nuclear. No relógio, o horário meia-noite simboliza o fim dos tempos. A mais recente previsão do Doomsday Clock, relógio do juízo final em português, foi divulgada em janeiro e revelou que faltam apenas 100 segundos para o fim do mundo. A marca de 100 segundos é a pior marca já registrada na história do relógio do juízo final, que foi publicado pela primeira vez há 75 anos. O número é o mesmo dos últimos 2 anos, porém, quando analisamos o cenário atual, podemos constatar que estamos cada vez mais perto do apocalipse. Armas de destruição em massa. Apenas uma ogiva nuclear consegue matar centenas de milhares de pessoas, considerando também suas consequências humanitárias e ambientais que se prolongam por anos.
Segundo dados da Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares, ICAN, a sigla em inglês, atualmente 9 países somam um total de 14 mil armas nucleares. A maior delas tem capacidade destrutiva superior à bomba lançada em Hiroshima, em 16 de agosto de 1945, responsável pela morte de 70 mil pessoas naquele dia e mais de 150 mil antes do fim daquele mesmo ano em decorrência das sequelas da radiação. Uma explosão nuclear libera tanta energia que mata instantaneamente pessoas próximas a ela, produzindo uma radiação que dura por anos nos ambientes atingidos, capaz de matar e adoecer a população mundial ao longo prazo. Especialistas estimam que cerca de 2,4 milhões de pessoas em todo o mundo ainda morrerão de câncer provocado por testes nucleares atmosféricos realizados entre 1945 e 1980. Apesar de o Tratado de Não Proliferação Nuclear, criado em 1968 e hoje com adesão de 189 países, buscar pelo fim dessas armas, nada garante que algum país de fora do acordo não venha a provocar uma explosão em escala global em um futuro. E enquanto esse grande número de bombas existir, esta ameaça é real. Mudanças climáticas. Pesquisas realizadas na última década só reforçam o que muitos cientistas já alertavam desde a década de 1970, como é o caso do efeito estufa intensificado por nosso padrão de vida, que lança toneladas de gás carbônico para a atmosfera, um dos principais agentes do aquecimento global. Não é à toa que a temperatura média da Terra não para de subir e em ritmo cada vez mais acelerado. A mudança climática poderá ser ainda mais extrema quando um ou mais pontos de inflexão do sistema climático forem ultrapassados. Quando a curva de um gráfico atinge um ponto crítico em que não há mais retorno, os cientistas chamam aquele ponto de inflexão, o que, aliás, pesquisas recentes já indicam estar acontecendo no Ártico. E isto provoca um efeito dominó, levando ao colapso dos ecossistemas terrestres e marinhos, dos quais a humanidade é dependente até o fim deste século. Embora eles tenham um grau de resiliência, isto é, capacidade de se recuperar naturalmente com o mínimo dos efeitos negativos, esses sistemas estão cada vez mais submetidos aos impactos radicais da ação humana. Uma vez destruídos, faltarão recursos essenciais como a água e comida. Outra consequência dessas alterações climáticas são as pandemias, que, embora raras, poderão se tornar mais comuns e mais letais, bem mais do que a própria Covid-19, à medida que as espécies perdem o seu território e passam a ter contato direto com humanos. Se medidas urgentes não forem tomadas ainda nesta década, as principais previsões alertam que até o ano de 2100 teremos atingido níveis críticos para nossa permanência na Terra. Um grupo de cientistas da Universidade Flinders, na Austrália, publicou um artigo alertando que a humanidade estaria quase condenada por conta de suas próprias atitudes. Segundo os estudiosos, a escala de ameaças motivadas pelas mudanças climáticas e a perda da biodiversidade induzida pelo homem pode ter efeitos ainda mais graves do que se imagina atualmente. No estudo publicado na revista Frontiers in Conservation Science, os pesquisadores alertam para um futuro medonho, que envolveria uma extinção em massa e até mesmo o fim da nossa espécie. Os pesquisadores afirmam que os líderes mundiais precisam de um banho frio sobre o estado ambiental do planeta, tanto para melhorar o planejamento, quanto para ações efetivas para evitar que esse futuro seja de curto ou médio prazo. Já para o professor Paul Ehrlich, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, um dos coautores do estudo, nenhum sistema político, econômico ou liderança está pronto para lidar com os desastres que devem acontecer. Segundo ele, sequer seria possível se preparar para os desastres previstos para o nosso futuro. Outro autor do artigo, o professor Dan Blanstein, da Universidade de Califórnia, em Los Angeles, declarou que os cientistas não estão mais economizando nas palavras ao emitir alertas sobre os riscos ocasionados pelas mudanças climáticas. Segundo ele, isso está acontecendo porque a vida humana literalmente depende de uma mudança urgente de atitudes. Para o professor, se faz necessário desacelerar o ritmo do aumento do consumo humano, que a utilização dos insumos seja feita de forma mais sustentável. Porém, o especialista não vê isso acontecendo e nem os governos tomando medidas para mudar o jogo. Quando compreendemos totalmente o impacto da deterioração ecológica, será tarde demais, alerta o cientista. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral.
Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui no Uma Curiosidade. E que tal fazer uma maratona curiosa? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!